Olá, boa noite. Entrei uns minutinhos antes para dar tempo tanto de vocês chegarem. De repente a gente trocando uma ideia para quem já foi entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tava e estou muito animada para esse nosso bate-papo. Vai ser uma oportunidade para a gente falar sobre autoestima de uma forma diferente. Então, tô bem feliz assim com essa oportunidade da gente falar uh, outros focos sobre a autoestima, porque às vezes a gente fica muito restrito, né? Então, boa noite novamente, pessoal que está entrando. E feliz pela Camila, psicóloga, ter aceitado esse convite. O Marcos também, historiador. E acredito que vai ser um bate-papo muito legal, que vai abrir a nossa mente, porque eu também estou muito curiosa para saber o que a Camila vai falar pra gente sobre autoestima, qual o ponto de vista que o Marcos vai trazer sobre autoestima. Aliás, ele acabou de entrar. É, Aproveitar e dar boa noite novamente pro pessoal que está chegando, né? E acho que a gente vai aprender muito, assim. Eu tô muito animada para aprender hoje aqui. E vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? Eu vou tentar anotar e dando tempo eu faço as perguntas. Mas se não der tempo, vamos dizer que vocês façam uma pergunta que seja para o Marcos ou uma pergunta que seja para a Camila. Depois eu encaminho para eles. Esses profissionais, eles têm páginas aqui no Instagram, então sigam as páginas. Durante a semana eu marquei as páginas, tanto da Camila quanto do Marcos, com conteúdos muito legais. Marcos, quando você puder, você manda para mim, pra... pede para participar, para eu te adicionar, por favor. Então, acho que vai ser. Acho não, tenho certeza que vai ser uma troca muito legal, né? E o Marcos está entrando agora. Vamos ver, acabei de aceitar. Oi, Olá, boa noite. Marcos! Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Tudo certo. Ai, que bom, que bom. Eu tava aqui falando com o pessoal o quão feliz eu tô de você e da Camila terem aceitado fazer esse bate-papo, o quão gentis vocês foram em trocar essa ideia aqui. E eu tô muito animada também para aprender com vocês. O Marcos eu conheço há menos tempo, eu descobri o perfil dele, adorei as postagens, adorei a forma como ele aborda a história e ele conta um pouquinho de como ele trabalha a história com os alunos. E eu gosto, deixa eu só aceitar aqui a Camila, só um instantinho, gente. E eu gosto muito de saber, assim, como que é essa troca, né, na sala de aula. Eu acho que é importante pra gente também. Camila acabou de chegar. Boa Oi, noite, oi. Camila. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Marcos. Oi, Thalita. Oi, gente. Oi! Eu estava falando aqui que eu fiquei muito feliz com a gentileza de vocês em aceitarem trocar essa ideia aqui sobre autoestima, porque eu acho que a gente vai falar sobre autoestima hoje, sobre alguns pontos que a gente não costuma falar, né? Então, eu até separei aqui, eu peguei um trechinho da música da Ana Vitória, chamada Agora Eu Quero Ir, em que ela fala, né? Agora eu quero ir para me reconhecer de volta, para me reaprender e me aprender de novo. E aí eu acho que conecta com os assuntos que nós três falamos. Porque eu acho que nunca antes na história a gente precisou, né, Marcos, olhar para o passado para entender o presente e tentar ter alguma ideia do que será o nosso futuro.
E emocionalmente também, né? A gente muitas vezes precisa, num processo de estar perdido, reaprender a viver, reaprender a se olhar, reaprender até encontrar um caminho na vida para falar, eu acho que agora aqui tá mais confortável do que era. E financeiramente também, principalmente, porque a maior parte de nós brasileiros, a gente não teve educação financeira. Então, a gente precisa sempre reaprender hábitos financeiros para poder viver melhor, né? Então, mais uma vez, obrigada. Eu vou pedir. Eu ia começar com a Camila, já acabou de beber água, então eu vou pedir para o Marcos começar a fazer tempo para ela engolir a água. Marcos, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, por favor. Bom, muito boa noite, prazer estar aqui com vocês. Dizer que eu aceitei esse convite também não só pelo tema, que é muito relevante, claro, mas também pelo desafio de falar com um público que não é o meu. Então, assim, eu não sei muita coisa sobre finanças, apesar de ser filho de bancário. A mãe foi bancária a vida toda, 33 anos trabalhando no banco, no mercado financeiro. Mas, assim, eu não entendo absolutamente nada disso, sou muito ruim com finanças e queria acessar um público novo, uma temática que não tem muito a ver com a minha. Eu falei, bom, vamos lá, vamos ver de qual que é, conhecer novas pessoas, fazer novos contatos, tentar levar conhecimento para outros lugares. Enfim, então, prazerzão estar aí com vocês. Eu sou o professor Marcos, sou da cidade de Uberaba, estou falando que meu áudio está baixo. Melhorou agora? O seu áudio está um pouquinho baixo. Eu acho que se você conseguir aumentar um pouquinho. Melhorou um pouco agora? Ou não? Para mim, continuou igual. Vê se... Não sei para o pessoal. E agora? Acho que agora melhorou um pouquinho. Gente, diz aí se vocês estão escutando melhor. Fala um pouquinho aí, Marcos, o pessoal dizer se está te escutando melhor. E aí, gente, estou escutando melhor? Estou chegando um pouco mais perto do microfone aqui. Às vezes eu estava muito longe, sei lá. Eu acho, para mim, agora melhorou. Não sei pro pessoal. Ah, não. Então tá bom. Beleza. Então, sou o professor Marcos. De novo aí, muito boa noite. Sou professor de História em um colégio de aplicação que se chama ESEBA. É um colégio de aplicação da UF, Universidade Federal de Uberlândia. Comecei agora esse novo trabalho, estou inclusive muito feliz com isso. É a primeira vez que eu falo, não, a segunda vez que eu falo em público já como professor dessa nova escola. E é isso, e tem também meu trabalho no Instagram, no meu perfil, que é o @marcos_fs Oliveira, onde eu tento fazer uma divulgação científica da área de história. Quer dizer, o que seria divulgação científica? Divulgação científica seria basicamente você trazer um conhecimento que ele é acadêmico, que ele é um tanto inacessível para as pessoas que não são da área, para essas pessoas, numa linguagem que não é simplista, mas que é acessível. Então, seria mais ou menos isso. Obrigada. Agora eu vou pedir para a Camila se apresentar, por favor. Boa noite, gente. Eu sou a Camila, sou formada e pós-graduada em psicologia. Eu atuo como psicóloga clínica, ofereço também supervisão clínica, ofereço atendimento com arte-terapia e estou fazendo tudo online agora. Em breve vou me estabelecer, eu estou aqui em São Paulo. Tenho também um trabalho no Instagram, meu Instagram é Camila Figueiredo Psi. Eu tento tornar a psicologia mais palatável, mais inteligível, porque acaba que a gente, enquanto acadêmico, enquanto estudante, coloca umas palavras que ninguém entende e o objetivo da psicologia é ser clara, é ajudar todo mundo. Então, agradeço, Thalita, pelo convite. Eu adoro falar de psicologia, então todas as portas que se abrem para eu me comunicar e falar do que eu faço, é sempre um prazer, é sempre uma honra. Muito obrigada. Ai, que bom. Bom, agora eu vou me apresentar, porque acredito que tem o público da Camila e do Marcos aqui também. Eu sou Thalita Lima, eu sou educadora financeira, né? Sou pós-graduada em educação financeira com ênfase em neurociências. E eu ajudo as pessoas a conectarem o dinheiro aos seus valores de vida. Eu só consigo trabalhar dinheiro assim, não consigo trabalhar dinheiro pelo dinheiro, dinheiro só para acumular dinheiro.
para mim, precisa ser uma riqueza sustentável emocionalmente, economicamente e ambientalmente, né? E eu acredito que dinheiro a todo custo, de qualquer jeito, não combina com esses três alicerces. Então, essa é a minha forma de ver dinheiro, é a forma que eu trabalho com o meu time. Eu digo que os meus clientes fazem parte de um time, porque a gente está sempre trocando ideia, a gente está sempre fazendo uma rede. E falando sobre coisas que o dinheiro é só um meio. A vida da gente, nós somos as coisas mais importantes da nossa vida, né? Então, por isso que eu gosto de trazer esses assuntos que fazem com que a gente tenha uma vida melhor, como a autoestima, né? E aí, eu quero começar com a Camila. Eu queria pedir para você, Camila, explicar foi ótimo. Explicar pra gente, no ponto de vista, né, da psicologia, o que é autoestima? Tá, vamos lá. Autoestima é uma autoavaliação que você faz sobre você mesmo. Então, assim, você julga aspectos seus. Você pode julgar esses aspectos como positivo ou como negativo. Envolve a imagem, né? Autoimagem, né? Preocupação com beleza, envolve crenças, envolve comportamento. Não só a imagem que você passa para o outro, mas coisas que você julga que você é, tá? São as opiniões que você tem a respeito de você mesmo, tá? E aí, se temos uma autoestima elevada, a gente acaba que aceita esses aspectos, nossas opiniões são positivas a nosso respeito. Se a gente tem uma autoestima baixa em relação a alguns aspectos, aí a gente considera esses aspectos negativos, né? O ideal, assim, o mundo ideal, quando a gente fala de saúde mental, é a gente ter uma autoestima equilibrada. É a gente entender que a gente tem potencialidades, que a gente tem que abraçar essas potencialidades e usar da melhor forma possível para se adaptar no mundo, para ter bem-estar. E que a gente também tem dificuldades. Isso também é ter autoestima. É você entender que você tem limitações, que você tem dificuldades, que são suas. Você pode trabalhar isso e melhorar mais para frente, ou nunca melhorar e continuar assim, mas faz parte de você. Isso também é ter autoestima. E aí, se você tem uma autoestima muito baixa, né? Se você olha para os seus aspectos, né? Sua imagem, suas crenças, comportamentos, e acha que tudo é ruim, aí a gente tem que fazer um trabalho ali para dar uma equilibrada. Mas tudo é ruim, tudo? Não. Vamos ver aqui o que tem de bom. Vamos se você Deu uma travadinha aqui para mim, Camila. Não sei se travou para todo mundo. Quando você falou assim, bom, aí no bom eu não ouvi mais. No bom, vou repetir o que eu falei. Se você tem uma autoestima muito, muito baixa, né? Se você acha que tudo que você tem é ruim, a gente faz um trabalho para dar uma equilibrada, né? Não, mas vamos olhar para isso, vamos ver se realmente é tudo ruim ou se tem alguma coisa que a gente pode identificar que é bom para dar uma equilibrada. E ao contrário também, ter uma autoestima muito elevada dificulta muito em alguns aspectos da vida. Não é legal você também ter uma autoestima inflada, achar que você é o máximo, que você não tem nada de ruim, que você o alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. Isso também, a gente também precisa olhar para isso, porque a ideia é ter uma autoestima equilibrada, tá? Gente, que incrível! Já comecei aprendendo, porque eu não sabia que o objetivo autoestima era a única parada que eu achava que tinha que ser lá em cima, ó. E sempre com alto e avante. Não, é equilíbrio também, né? Como tudo na vida. E eu anotei algumas coisinhas aqui, a Camila também falou, né? Então, autoestima, as opiniões que você tem sobre você. E, assim, um dos motivos também de eu trazer esse tema, né? Porque há tempos atrás eu achava que autoestima era só sobre imagem.
Para mim, autoestima é você se olhar e se sentir bem com você mesmo, independente do que o outro acha. E aí, um dia, eu descobri que a minha autoestima não estava boa. Por quê? Fisicamente, eu nunca me importei para a opinião de ninguém. Tô acima do peso, tô no peso, tô com o cabelo assim, assado. Eu sempre me achei ótima. Ah, eu tô ótima, gente. Os outros, cada um com a sua opinião. Mas, quando eu entendi que a autoestima não era só isso, olha, começou um trabalho na minha terapia que só Jesus amado. Uma parada muito mais profunda, gente. E isso que a Camila falou, eu acho que explica bem as opiniões que você tem sobre você. E aí eu me dei conta de quanto eu era amorosa com os outros, paciente com os outros, e como comida era só chicote. Isso acontece muito, muito. Como que você cuida tanto do outro, oferece tanto carinho para o outro e não consegue oferecer para você? Como que é esse desequilíbrio aí? O que acontece? Né? Exatamente. E graças a Deus que a minha psicóloga já fez essa mesma pergunta aí um tempo atrás. Senão aqui eu ia dar uma travada, hein? Mas já passamos dessa fase lá na terapia. Legal, legal. Camila, agora eu queria que você explicasse pra gente. A autoestima é algo que a gente nasce com um pouquinho, tipo assim, nasceu, já vem com um pouquinho na gente, ou é algo que vai se desenvolvendo? Olha, segundo a teoria da psicologia que eu trabalho, a autoestima ela vai se desenvolvendo ao longo do nosso crescimento. A gente vai tendo contato com o mundo externo. A autoestima ela tem muito a ver com o mundo externo que a gente vive. Então, conforme você vai crescendo, vai recebendo aquelas validações, sabe? Quando você é criança, faz aquele desenho que não tem nada a ver com nada, aí você mostra para os seus pais e ele fala, nossa, que lindo! Isso é um tipo de validação que vai para a autoestima. Então, conforme você vai trocando com o mundo, recebendo feedbacks, vivendo, aí você vai construindo essa autoestima. E aí chega um determinado ponto da sua vida, que é o ponto da maturidade, né? Em que você vai revendo essas coisas, né? Chega um determinado ponto que você fala, opa, será que a opinião do outro é tão importante assim? E aí você vai dar um passo para trás e rever tudo isso. É tudo uma construção. Entendi. Engraçado, né? Porque a gente não aprende, né? E não nos é ensinado, né? Que a nossa opinião sobre a gente que faz a nossa autoestima. E a gente coloca isso no outro, né? Então, a opinião do outro, que o outro acha da gente, o que o outro fala da gente, como o outro nos avalia, a gente vai construindo a nossa autoestima. E aí a gente precisa aprender, como você falou, né? Voltar e falar, não, peraí, não pode estar... É óbvio, né, que saber ouvir é importante, mas você não pode basear a sua autoestima pelo outro. Bom, agora eu vou passar... Pode Só falar. para acrescentar, é que assim, nós somos seres sociáveis. Então, assim, a gente não desenvolve maturidade, autoestima, autoconfiança, nada disso sozinho. A gente precisa do outro. Se ver no outro, viver em sociedade, não tem formação de caráter, de subjetividade sem o outro. Nas trocas, né? É na troca que a gente cresce. Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta fugir pra caverna, não. Que... É verdade. Marcos, agora quero passar a bola para você e perguntar o seguinte. A forma com que a construção do nosso país é contada, né? Pelo menos quando eu estudei, não faz tanto tempo assim. Faz um tempo, mas também faz tanto. A história era contada como vencedores e vencidos, né? Ainda é ensinada assim? Só quem venceu conta a história, os vencidos, uma partezinha lá, um rodapé, uma nota. Fala pra gente, por favor. Eu só queria retomar um ponto dessa questão da autoestima, antes de entrar na discussão do Brasil, porque é importante a gente entender que existem questões que são só brasileiras e existem questões que são, digamos, mundiais, são questões maiores. E aí eu quero entrar primeiro nessas questões maiores, entre aspas, mundiais, para depois vir para as questões brasileiras. Claro! Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia de autoestima é uma ideia muito do nosso tempo.
Se a gente voltar na história e perguntar, sei lá, para uma pessoa na Grécia Antiga, oi, você tem autoestima? Uhum. Ele vai te olhar e vai falar, bom, não faço nem ideia do que seja isso. Por quê? Porque a autoestima começa pela palavra auto. E a palavra auto tem a ver com o indivíduo. E a gente só tem noção de uma sociedade individualista, como a gente vive hoje, a partir, pelo menos, ali do século XVII, XVIII em diante. Então, mais ou menos dos 1700, 1800, que começa a ter uma noção mais forte do indivíduo. Antes disso, tem alguns ensaios. Eu gosto muito, por exemplo, do Shakespeare. Por que as pessoas gostam tanto de Shakespeare? Por que Shakespeare é um autor tão gigante dentro da cultura mundial? Porque ele é o cara que disse, ser ou não ser, eis a questão. Então ali você tem um indivíduo, uma pessoa, que está angustiada, evidentemente, que é o Hamlet. Inclusive eu comparo com os meus alunos Hamlet com o Rei Leão, que é mais ou menos o mesmo dilema. Então, o dilema é se você vai enfrentar seu passado, você vai enfrentar as circunstâncias da vida ou não vai. Então ali ele já está dizendo, Shakespeare, no século XVI, no comecinho do século XVI, por volta dos 1500, ele já está dizendo, olha, o indivíduo existe, o indivíduo escolhe caminhos da sua própria vida, e isso é difícil pra caramba. Isso dói. Escolher caminhos é algo muito doloroso. Então ele estava colocando isso desse jeito naquela época, e hoje a sociedade ela é muito mais individualista do que nunca. A gente está no momento mais individualista de todos. E isso se reflete em lugares que a gente nem imagina. Isso se reflete no Netflix, isso se reflete no Deezer, no YouTube. Porque quando você abre seu Netflix, está lá 98% relevante para você, 75% relevante para você. Por quê? Porque isso é baseado no seu próprio perfil, é baseado no seu auto. Então, nós vivemos numa sociedade individualista em que nós queremos que o nosso ego, digamos assim, seja massageado, seja muito validado pelos outros. E claro que nós também nos inspiramos em outras pessoas para querer ser o que a gente quer ser. Então, rede social, por exemplo, é um fator de adoecimento para muitas pessoas. E as pessoas veem outros e falam, bom, eu quero ser aquilo ali, mas eu não consigo ser aquilo ali. Então, isso gera também muitas frustrações para os indivíduos dentro da sociedade de modo geral. E isso é algo que está em todos os lugares do mundo, praticamente. Né? Isso não é um problema brasileiro. Mas agora, entrando especificamente nessa questão da história do Brasil, realmente quando a gente estudou, eu tenho 30 anos, sou de 1991. Quando a gente estudou, realmente era uma história muito focada nas elites, uma história que trazia pouca criticidade, muito baseada em decorar datas, muito baseada em decorar nomes. Ah, Pedro Álvares Cabral fez isso, Dom Pedro I fez aquilo, beleza, vamos embora, faz a prova aí, tá tudo certo. Hoje a coisa mudou completamente. Hoje a gente nem trabalha mais com a ideia de vencedores e vencidos, porque o mundo é muito mais complexo do que isso. Não existe só vencedor e só vencido, não existe só burguês e proletariado, existem muitas dimensões dentro da sociedade. A sociedade ela não é dividida em duas metades. Ela tem várias camadas e essas camadas são extremamente complexas. Entende? Então, não dá mais para pensar uma história só do ponto de vista da elite, não dá para pensar só uma história do ponto de vista, entre aspas, do povo, porque são coisas muito complexas. Beleza, existe uma elite, é verdade, é claro. Uma elite financeira, uma elite política, mas essas pessoas não pensam todas a mesma coisa, elas não se comportam todas do mesmo modo, e nem aquilo que a gente chama de povo. Existem pessoas completamente diferentes, com pensamentos completamente diferentes, perspectivas políticas completamente diferentes e sensações do mundo também completamente diferentes. Então não dá para ter uma história muito divididinha desse jeito. Ah, esse aqui é o vencedor, esse aqui é o vencido, esse é o opressor, esse é o oprimido e está tudo resolvido. Seria muito, muito fácil se o mundo fosse assim, né? Mas não é. O mundo é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu achei interessante porque você falou, né? Não dá para dividir a sociedade em vencedores e vencidos. E muitas vezes a gente só enxerga duas caixinhas pra gente, né? Ou a gente é vencedor ou a gente é vencido.
a gente deveria olhar isso, né? Se há tantas camadas na sociedade, também para mim existem camadas, né? Eu posso não estar nem no lugar do vencido, nem no lugar do vencedor. Eu posso estar no meu processo, né? Para talvez chegar num lugar que seja de vitória para mim, né? E aí vai ser muito, como o Marcos falou, cada um pensa de uma forma e isso vai ser muito individual, ou também chegar num lugar que para mim seja de derrota. Mas não olhar só essas duas possibilidades, né? Ah, é vencedor e vencido e pronto, acabou. Porque se você não chega naquele lugar que você pontuou para você, você vai estar sempre no lugar do vencido ou do derrotado, né? Então, essa visão, olhar para a sociedade, ver que tem tantas camadas, essas camadas também refletem dentro da gente, na nossa vida, né? Sim, mas por outro lado, é importante dizer também que isso não significa que não haja violências e opressões na sociedade. Porque existe realmente uma elite, e essa elite é realmente muito violenta em relação às pessoas. Então, já que a gente está falando principalmente para trabalhadores aqui, isso é muito importante. Falar que não existe vencedores e vencidos não significa que não existe aquele patrão que está te sacaneando, que não existe aquele cara que está te explorando, porque existe, entende? Com Existe. certeza. Então a gente não pode dizer também, não existem vencedores e vencidos, porque pode dar uma impressão de que, beleza, a sociedade está funcionando tudo bem, né? Mas não, ela não está. Não, De fato, individualmente falando, isso é muito importante, para você não se perceber como uma pessoa derrotada. O mundo é grande, o mundo é mais, eu sempre digo isso, a vida é mais do que qualquer coisa. Mas agora, do ponto de vista social, acho que a gente tem que pensar esses dois pontos, o que é individual Paradoxo. e o que é social. Porque socialmente falando, a vida é muito dura, né? Muito complicada. Por conta de todas essas opressões que realmente existem. E aí eu quero esse gancho, até você fez um post muito incrível, eu compartilhei até lá na página, em que eu me perdoe, eu não vou lembrar o nome do poema, nem o autor do poema, mas que você falou que você usa para trabalhar com seus alunos essa questão de como o trabalho é importante na história, de como os trabalhadores são importantes. E aí, aproveitando isso, eu queria que você falasse da importância da forma com que a história é ensinada para gente para embasar a nossa autoestima. Você pode falar um pouquinho para gente? Uhum. Esse poema que você falou, ele se chama Perguntas de um Trabalhador que Lê, que é de um dramaturgo alemão que se chama Bertolt Brecht, que é um cara que escreveu bastante coisa, um cara bem famoso aí do século XX. E o poema é o seguinte, eu gosto muito de começar as aulas de história com ele por conta disso, porque ele, como o próprio título está dizendo, são perguntas que um trabalhador faz. E as perguntas do trabalhador são mais ou menos as seguintes. Quem construiu a cidade de Tebas? Nos livros estão os nomes dos reis. Foram os reis que carregaram as pedras? E aí essas perguntas podem ser multiplicadas. A gente fala, porque Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Foi ele que fez o projeto arquitetônico, foi ele que construiu os tijolos, foi ele que pegou os tijolos e foi lá. Foi ele que construiu tudo. Então, quer dizer, veja como na história a gente associa muitas vezes só o nome de uma determinada pessoa a um evento, a um fato que é coletivo, que tem um monte de gente que participa dele. Então, a crítica que está dentro desse poema é isso, que muitas vezes a gente olha para o rei, mas esquece dos trabalhadores que precisavam, que ajudaram a construir tudo aquilo ali. Não que ajudaram, não, que efetivamente pegaram a mão na massa e construíram aquilo. Então, sei lá, Júlio César derrotou não sei quem. É verdade. Mas ele era o general. Ele era o líder do exército. Entende? E o cara que era o soldado desse exército? E o cara que cozinhou para esse exército? Que levou medicamento? Enfim, tem pessoas que são invisíveis, que eram, né, hoje não mais, mas que eram invisíveis dentro da história. E em relação, pensando na autoestima do povo brasileiro, isso era muito problemático, porque na medida em que você tinha uma história muito focada em grandes nomes, em grandes personalidades, era muito difícil que o aluno se identificasse com alguma coisa. Porque a gente tem que pensar que a maioria das pessoas, assim, gritantemente, é composta por trabalhadores, é composta por gente comum que está vivendo a vida
do jeito que dava de ver. E elas viam na escola uma história que não tinha nada a ver com a vida delas. Que, claro, era importante, evidentemente, conhecer os funcionamentos da história, etc., mas que não tinha uma conexão muito, muito prática, muito próxima com a vida desses alunos. Então, quando eu usei esse poema na sala de aula, eu usei com meus alunos do EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Então, são pessoas que são trabalhadoras, que por vários motivos não conseguiram completar a escola no tempo regular e que voltaram agora nesse momento. E com muita coragem. Isso é muito importante dizer. São pessoas com muita coragem, com muita determinação, muita vontade de aprender, inclusive. E a primeira coisa que eu pensei é isso. Eu preciso que eles se sintam, bem de estar aqui. Porque tudo meio que joga contra. O cara trabalhou o dia todo, está cansado, está com sono. Então ele precisa se ver ali. O aluno ele precisa gostar de estar. Ele precisa ver que a escola, o conhecimento, diz respeito a ele. Porque se ele não vê isso, não vai fazer sentido. Vai virar só mais uma obrigação que essa pessoa tem na vida dela. Então, acho que a história ela tem esse caminho para ajudar na autoestima nesse sentido, de você se perceber como uma pessoa dentro da história. Na história, a gente usa o termo sujeito histórico. O que seria um sujeito histórico? O sujeito não é aquele que pratica uma ação? Então, um sujeito histórico é aquele que age na história. E é todo mundo. Todos os seres humanos do planeta Terra são sujeitos históricos. Mas nem todos os seres humanos do planeta Terra sabem que são sujeitos históricos e que estão agindo dentro da história e que fazem as suas escolhas no meio do processo. É por isso que eu sempre falo do Hamlet. Todo mundo é meio Hamlet na nossa história. Porque todo mundo está diante sempre de um ser ou não ser. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar no mundo? E a história ajuda nisso. Por que a história ajuda nisso? Porque nós somos resultado das nossas experiências do passado. E a partir das experiências do passado, a gente projeta o futuro. Então, fiz tal coisa, eu avaliei que deu errado. Não vou fazer de novo. Vou fazer outra coisa. Fui até aqui, deu muito certo. Vou fazer a mesma coisa. Então, o modo como a gente dá significado ao tempo, a nossa própria vida, influencia muito nisso. Então, existe uma leitura da história que é social, de todo mundo, mas a história também ajuda a entender você mesmo, a entender o indivíduo. Eu, inclusive, quando faço terapia, eu penso muito nisso. Eu sempre tô ligado, assim, em fazer quase uma auto-história. Pensando, bom, meu passado foi isso daqui, eu interpreto isso assim, tarará, e vou ver o que eu vou fazer. Inclusive, discuti hoje, viu, Camila, com o meu terapeuta. Por sorte, por coincidência... Não, discutir no bom sentido, tá? Por coincidência, eu tive terapia hoje. E eu falei, hoje eu vou fazer uma live tal, sobre autoestima. A gente falou bastante sobre isso. Então já vim também preparado para esse momento. Bem preparada, com a sua autoestima em dia. A gente vê que o Marco já está em outro nível, né? Porque ele já está discutindo com o terapeuta. Eu ainda estou no nível de chorar com a minha. Tipo assim, o dia que eu não choro, eu falo, eita, não chorei hoje. Vou chegar nesse lugar, de chegar lá com pautas. Quem faz terapia sabe. Tem níveis de relacionamento com o seu terapeuta. Ele tá no nível assim. Tá no nível avançado, não tá, Camila? Tá vendo? Eu sei, tá no nível avançado. Queria pontuar aqui. Percebi, para discutir com o terapeuta tem que fazer há muitos anos mesmo. Eu não vou falar o tempo que eu faço, não, porque agora eu me senti um pouquinho assim, vou ocultar essa parte. A Mayra pontuou. Não, é Mayra, é Maíra, desculpa, que eu anotei aqui que eu achei interessante. Ela botou que normalmente a gente confunde autoestima com estima alta, né? Então, né, a gente realmente às vezes... que foi o que a Camila comentou lá no comecinho. Ela fez esse comentário lá no comecinho, mas eu anotei e depois acabei de não... Aliás, gente, podem fazer... Eu sou um pouquinho lenta com os comentários porque eu tô tão encantada com a Camila e o Marcos falando aqui, porque eu tô aprendendo também. Então, às vezes, eu dou uma esquecida aqui dos comentários, mas eu tô tentando correr aqui, olhar, pontuar. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, eu passo a pergunta.
Camila, você acredita que... Isso aqui eu até falei no começo, né? Que eu dei logo o meu exemplo, né? Que eu achava que a autoestima estava conectada só com a questão da aparência, né? Isso Uhum. é comum? É É muito normal? comum. É. O significado das palavras, né, principalmente na área que eu trabalho, elas acabam mudando. Então, acaba que para a gente tentar alcançar mais público, a gente adota certas palavras que não tem muito não significa aquilo, né? Então a autoestima entrou como algo relacionado à aparência, mas é um dos aspectos da autoestima. A aparência é um dos aspectos. Acabou que virou um termo guarda-chuva, né? Mas não é. É um aspecto só. Isso acontece porque as redes sociais estão em alta, então a gente está consumindo imagem o tempo todo. A gente não está consumindo palavras mais, né? A gente está consumindo imagens. E nossos historiadores vão ter um trabalho aí para poder descrever isso, porque as imagens são muito poderosas. As imagens criam narrativas. As imagens, elas invadem nossa psique, a gente cria imagens e narrativas e coisas que às vezes não está nem ali, né? A famosa grama do vizinho é mais verde e aí a gente vai olhar, é de plástico, né? Então as imagens têm esse poder, inclusive, de distorcer o significado das palavras. Então, autoestima, a autoimagem, elas têm a ver com a aparência, né? Que é a imagem que você... É o julgamento que você faz de você e aceita ele, né? A autoimagem, que não é autoestima. E aí, quando você aceita a sua autoimagem, aí você se apresenta para o outro, né? Ó, isso aqui é o que eu tenho para mostrar. Gostou? Bom, não gostou? Então devolve, né? A autoimagem tem a ver com isso, com você se olhar e gostar ou não, e apresentar isso pro mundo, né? Entendi. Agora, Camila, dá algumas... eu não sei, acho que a palavra não é dica, mas alguns direcionamentos, fica melhor, de como que a gente pode fortalecer a nossa autoestima diariamente. Dá exemplo prático pra gente. Hoje eu tô tipo cebolinha, né? Ou eu tô botando R onde não tem, ou eu tô tirando R onde tem. Mas tudo Tá. bem. Dá uns exemplos práticos pra gente de como melhorar a autoestima. Primeiro, assim, você precisa conviver mais com você mesmo para poder se conhecer. Isso é um ponto principal. Então, criar momentos para você conviver com você mesmo. Então, você vai ter que... e no mundo que a gente vive, né? Quem trabalha, quem tem família, vive muito para o outro, sempre para o outro. Então, você vai ter que dar um passo atrás, criar momentos, fazer terapia, né? Vamos lá. Terapia é um passo muito importante. Então, você vai criar ali 50 minutos na sua semana para poder parar tudo e olhar para você começar a ver quem é você. Quais são os seus aspectos? O que você herdou da sua família? O que você herdou do amigo que disse que você tinha que ser assim? O que você herdou do Instagram que disse que você tinha que fazer lipoled e aí você olha no espelho, vê sua barriga e não é aquilo. Então, assim, você tem que começar a criar diálogos com você mesmo. Criar espaços para isso. Exemplos práticos, né? Você precisa se conectar com o que você gosta de fazer. É muito simples, né, falar isso, mas não é simples no dia a dia. Primeiro, um problema que temos aí, nós mudamos o tempo todo. Então, para você ter autoestima, você precisa conhecer todos esses aspectos que mudam em você, todos esses eus que tem em você. Então, você tem que conviver com você a vida toda. Criar esses espaços para você vai ter que ser eterno. Sinto muito, mas você vai ter que viver com você a vida inteira, até você morrer. Não sei se vocês se deram conta disso. Então, que essa convivência seja uma convivência
real, agradável ou não, que se não for agradável, vamos procurar um caminho para que seja. O que que você... Eu pergunto muito para os meus pacientes, quando eu sugiro essa forma de autoconhecimento, o que que você fazia quando você era criança, que você gostava muito de fazer e em determinado momento você parou? O que que era que te enchia os olhos? O que que era que você não conseguia parar de fazer? Adapta a sua realidade, resgata essa vontade de fazer as coisas sem dar satisfação para as outras pessoas, porque conviver com você é isso, é você viver a sua vida independente do que o outro vai falar, do que o outro vai achar. É claro que críticas são legais, né? Faz a gente dar uma balizada ali, mas sempre com esse filtro do eu, né? Eu gosto disso, vou ali fazer, vou testar isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, deu muitos exemplos ótimos. Tem um comentário aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Ai, peraí. O Lincoln falou assim: estudar, filosofar dá muito trabalho. O mundo, historicamente, tenta se dividir em bem e mal. Hoje temos a oportunidade de interação com informações e pessoas para quebrar o lance do bem e o mal. O Marx falou um pouco isso, né? Quando a gente tenta dividir em dois lugares, bem e mal, vencedor, vencido, né? E colocar só em caixinha, em determinadas caixas, né? A gente perde muitas camadas, né? A gente perde muita coisa, muita informação. E ele falou muito bem na parte que ele falou, pessoas que têm a mesma... Não queria falar ideologia política, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A mesma ideologia política, elas podem sentir o mundo de formas diferentes. Não é porque elas têm a mesma ideologia que elas sentem o mundo exatamente igual. Então, isso é muito interessante para a gente ver que as pessoas são camadas também, né? Não são só aquilo ou só outra coisa. E a Camila acrescentou agora, a gente muda o tempo todo. O que acontece é que, às vezes, a gente ou não percebe, ou a gente escolhe negar as mudanças. Porque dá medo, né? Às vezes você se vê em outro lugar e fala, não, mas aquele que eu era sempre eu estava acostumada. Esse aqui que eu sou agora, não sei como não quero, vou esconder isso aqui. Né? Então, às vezes, a gente opta por ou esconder, ou negar, ou ainda não percebeu essas mudanças, né? E aí a Kátia fez um comentário lá em cima, que também se relacionou ao que a Camila falou um pouquinho antes, que a rede social nos transformou em produto, né? Então, realmente, essa questão do apelo da imagem, do ter que estar assim, do ter que estar assado. E quando a Camila falou dessas conversas internas, assim, né? Eu procuro muito fazer isso, dando agora o meu exemplo, né, de coisas que eu faço para manter a minha autoestima. Uma coisa é pensar nisso, sabe? Pensar quem eu sou e como eu quero me mostrar para o mundo, sabe? Então, se às vezes eu acordo com uma ideia na cabeça e que eu queria contar essa ideia para as pessoas, às vezes eu penso, mas para que eu vou me arrumar para contar essas ideias para o povo? Eu posso ligar a câmera e posso fazer descabelada mesmo aqui. Todo mundo acorda descabelado. Qual o problema? Eu vou lá e faço o vídeo descabelado, aquele dia eu tô descabelado. Se eu já estiver arrumada para trabalhar, eu faço arrumada para trabalhar. Se eu tiver de roupão com toalha na cabeça também, porque nós somos assim, eu penso, eu não preciso inventar alguém porque não faz sentido para mim. Eu sou essa pessoinha aqui, eu não tô querendo vender uma Thalita que não existe, né? Então isso é importante para mim, eu fico sempre me questionando essas coisas. Eu preciso fazer isso? Eu faço isso porque preciso ou faço isso porque quero? Né? E são conversas que não são fáceis, né? Não. Uma coisa idiota hoje. Eu queria usar esta flor. E aí eu pensei assim, gente, mas uma pessoa da área de finanças vai usar uma flor? Falei, vai porque eu quero usar minha flor. Então, minha flor está Linda, aqui. sua flor. Mas são coisas que você pensa, porque as pessoas de finanças aparecem como? Assim, todas arrumadas, piriri, parará.
Ok, mas eu não sou essa pessoa, meu público já sabe disso, meus clientes sabem disso, então a flor tá aqui. Mas como é algo que precisa ser reafirmado a todo Sim, tempo, né? Então, sim. assim, coisas às vezes muito, muito pequenas. A gente precisa ficar Marcos, atento, porque nós somos tirados de nós mesmos o tempo todo, tá? Seja pelas redes sociais, pelas imagens, pela mídia, por amigos, pela família. Então a gente tem que criar um fio que ligue nós a nós mesmos para a gente puxar esse fio quando a gente sentir que a gente. Opa, cadê eu? Né? Busca de volta. É muito importante. Isso que você falou é um exemplo ótimo de autoestima, né? Que eu quero usar a flor e lidem com isso. Um beijo, me liguem ou não. É isso que tem para hoje. Porque assim, você não vai agradar todo mundo. Estando de terno, estando com flor no cabelo, não vai. Então, procure seu público, né? É isso. Eu dou supervisão clínica, né, para quem está começando a atender no consultório. E aí eu recebo muitas questões dessa, né? Ah, mas eu posso fazer isso? Não, mas eu posso ir com essa roupa? Não, mas eu posso sorrir no atendimento? Eu posso chorar no atendimento? Você tem que ser você, porque, assim, você é um ser humano, você tem que ter a técnica, estudar e ser bom nisso, mas, assim, se você não fosse um humano, a pessoa fala com a porta, né? A pessoa não precisa de terapia, né? Tem que ter a interação, né? Não é foi uma verdade. alfinetada aos psicanalistas, se tiver algum aqui, não foi, tá? Ih, gente! Não foi, não. Respeito muito a técnica psicanalítica, né? Mas não foi, não, tá? Ai, adorei. Marcos, e conta pra gente, se você tem alguma prática, né, que você possa dividir aqui com a gente para equilibrar, né? Que agora eu aprendi que não é elevar, é equilibrar a autoestima. Você E aí eleva se tiver depois, baixa, se tiver eleva se tiver baixa. equilíbrio. O Marcos está brigando com o terapeuta, o dele é equilibrar, cara. O dele Com ele tá certeza. equilibrando. O dele tá equilibrando, ele tá brigando com o terapeuta, gente. Então não tá equilibrando. Ó, gente, É, tava brigando não, pô, discutindo no bom sentido, Não, na brigando, conversa. desculpa, gente, no sentido de discutir um assunto, é isso, assim, É, entendeu? Não de brigar, usei o termo errado. E aí, depois que você falar, der esses exemplos pra gente, queria que você contasse também pra gente como que tem sido a troca com os alunos nesses últimos tempos, principalmente nesse período de pandemia, em que emocionalmente, em geral, todas as pessoas estão um pouquinho mal, né? sim, é verdade. Sobre esse lance da autoestima, acho que a terapia é a coisa mais fundamental. A minha, assim, não é das melhores. Na verdade, é bem baixa, assim. Por isso a gente faz terapia, né? E é importante falar também isso, porque às vezes você tá numa live, você parece que tá feito com você, as pessoas pensam que você é perfeito, as pessoas Pleno, pensam, né? nossa, esse cara tá aí pleno, uma terça-feira à noite, de boa, milhões de livros atrás dele, tá tudo certo, mas isso é a imagem que eu estou te mostrando agora. A hora que eu desligar isso daqui, é outra coisa que está acontecendo. Quer dizer, se eu desse uma girada da câmera aqui onde eu estou, você já veria que não está tão organizado como parece. Entendeu? Não está, cara. Entendeu? Então, eu gosto de falar muito isso porque a rede social, a gente sofre muito com ela. Porque a gente tem uma impressão de que aquilo ali é real. Mas não é real. A rede social, ela é mais ficção do que realidade. Porque a pessoa recortou um momento da vida dela, ela recortou o melhor momento da vida dela para te mostrar. Sei lá, pessoas que fazem perfis sobre beleza, boa forma, etc e tal. Boa forma, que aliás é um termo horroroso, porque toda forma é boa. Não existe forma que seja ruim, que todo mundo tem sua própria forma. Né? Fitness, tá todo mundo fitness, todo mundo tem uma forma. Então, esse negócio faz o menor sentido. E as pessoas olham e falam, não, mas eu não vou conseguir ser assim. Mas aí você tem que pensar, pô, essa pessoa se dedica 100% do tempo àquilo. Eu falo isso muito também no meu perfil. Ah, mas você lê o dia todo. Você não lê também o dia todo. As pessoas acham isso é mentira. Você estuda muito. Mas esse é o meu trabalho. Não tem como eu comparar o tanto que eu estudo, o tanto que eu leio, com uma pessoa que não tem esse trabalho. Não faz o menor sentido. Eu tenho muito medo de passar isso
de causar esse adoecimento nas pessoas. Então, meu perfil sempre tem muita essa preocupação de mostrar a minha vulnerabilidade, mostrar que eu sou um ser humano como outro qualquer. Então, por exemplo, minhas derrotas eu coloco lá também. Fiz um concurso recentemente, não passei. Falei, gente, não passei, tô triste, tá. Mas beleza, vamos embora, vamos seguir, que é isso aí, entendeu? Então, essa questão da vulnerabilidade, ela é importante e a rede não mostra isso para nós. Como a Camila disse, a gente está vivendo essa civilização da imagem e é difícil sair disso. E já ligando com a outra pergunta, tenho visto algumas matérias aí que são muito preocupantes. Vi uma hoje que a rinoplastia, que é a plástica no nariz, nunca foi tão alta no Brasil por causa do efeito zoom. Porque a pessoa fica se vendo o dia inteiro na câmera e ela começa a se achar muito feia. Porque, cara, você tá um dia todo se vendo na câmera, você vai reparar detalhes que você não repararia olhando no espelho. Aqui o dia inteiro. E pra gente que é professor, isso também é muito louco. Porque a gente ficava, quando estava tudo online, né? E eu vou falar mais da minha experiência anterior, porque eu estou um mês só nesse novo trabalho, então não dá para compartilhar muita coisa ainda, né? Mas, enfim, eu ficava olhando para minha cara o dia inteiro. Das 7 ao meio-dia e meio, olhando para minha cara. Eu já estava um pouco enjoado, assim, né? E, meu Deus do céu. É muita autoexposição. E realmente não tem autoestima que resista a essa superexposição da sua própria imagem. Então, isso gerou um cansaço muito grande nos professores. Claro, gerou também um cansaço muito grande nos alunos, por conta dessa superexposição às telas, porque a gente já vivia muito em telas, né? E aí, com a pandemia, isso ficou muito pior, né? Então, para os alunos, assim, foi muito difícil. Mas, por outro lado, eu acho que eu consegui ter uma relação muito boa com meus alunos. Acho que alguns pontos até foram, digamos, positivos. No meio de tanta tragédia, houve algumas interações que me deixaram muito feliz. Porque como a gente estava online, eu consegui usar mais vídeo, consegui usar mais música. Gente que não falava, que era muito tímida em falar na aula, mandava no chat. Que legal. Então, assim, teve algumas outras interações que foram possíveis, mesmo diante de um contexto muito difícil, sabe? E eu tentava também fazer, gente, vamos lá. E esses temas, assim, saúde mental, a questão das redes, do indivíduo, de como o indivíduo se comporta no mundo contemporâneo, eu sempre discuti isso muito com eles. Tá? Eu tenho muita preocupação em colocar essas questões para eles, principalmente porque eu trabalhei praticamente a carreira toda com ensino médio. Então, eram alunos que estavam na beira de prestar vestibular. Então, sempre vem a baixa autoestima, né? E essa geração de adolescentes de agora, eu falo isso muito para eles. É pesado quando eu falo, mas é real. Eles têm um medo do fracasso gigantesco. Eles morrem de medo de falhar. Eles morrem tanto de medo de falhar que eles preferem nem tentar do que a tentar e dar errado. E já criam uma baixa autoestima, assim, digamos, como uma desculpa para tudo que possa vir a dar errado. Por que você não fez isso aqui? Não dou conta, eu sou muito ruim. Você tirou nota ruim porque sou burro. Eu falo assim, cara, isso é uma desculpa muito confortável. Eu sei que você está criando isso como mecanismo de defesa para você não sofrer, mas pelo amor de Deus. Com uma hora você vai ficar falando isso tanto que você vai começar a acreditar nisso de verdade. Aí vai dar ruim. Sabe? Então, eu sempre coloco muito esses temas para eles. E nesse momento de pandemia, tanto no presencial quanto no online, isso tem sido cada vez mais recorrente. Quer dizer, era, né? Que agora mudou tudo. Mas, enfim, era algo muito recorrente, assim, com os meus alunos. Isso foi muito bom, porque isso humanizava muito as relações. Né? Mesmo à distância, ou com poucas pessoas, com máscara, face shield. Eu acho que a humanidade ela tem que prevalecer acima sempre de qualquer coisa. Porque eu acho que a relação de ensino, conhecimento, ela precisa dessa humanidade. Então, eu sempre tentei trazer mais ou menos por aí a minha relação com os alunos, seja na pandemia online, seja na pandemia presencial, seja no tempo normal, que todos nós estamos com muita saudade dele, inclusive. Espero que cheguemos lá em breve. Entendi. Interessante quando você falou você, né,
respondeu para o seu aluno que essa é uma desculpa confortável, né? É, e a gente, não só o seu aluno, né? Mas às vezes a gente faz muito isso, né? A gente se coloca num lugar aquém dos outros ou abaixo de conseguir alguma coisa e já fica com essa desculpa pelo medo de fracassar, pelo medo de falhar. E aí, o Marcos falando, eu vi, né, enquanto ele falava, eu pensei, não foi à toa que eu escolhi esses dois para falar com a gente sobre autoestima, porque são perfis que são reais. É gente que fala das coisas. O Camila, não sei se foi hoje ou se foi ontem, ela postou lá uma figurinha que é dizendo, figurinha não, a imagem, né? Que é dizendo, o psicólogo falando, o paciente falando pro psicólogo, tá tudo fluindo bem, mas o fluindo bem é água saindo do cano e indo pro furo. Não é entrando no cano. Ou seja, a parada não tá indo para onde devia estar indo, mas está indo para algum lugar. Então, é isso. E eu acho que um cuidado com a nossa autoestima também é observar quem a gente segue, né, gente? Porque se a gente só segue gente que é perfeita, gente que dá certo em tudo, gente que tá sempre maravilhosa, que tá sempre maravilhoso, será que isso tá te fazendo algum bem? Será que essa pessoa tá te acrescentando algo positivamente? Então, a gente tem que começar a fazer escolhas pela nossa autoestima, pela nossa saúde mental. Tem coisas que eu simplesmente tirei do meu Instagram porque eu vi e não me fazia bem. Falei, gente, eu vejo isso, eu fico mal comigo mesmo, não quero mais ver. Pronto. E é isso, a gente pode escolher, né? A gente deve fazer uma higiene mental. Claro, é legal ver coisa bonita, é legal ver beleza. É ótimo, mas assim, equilíbrio, né? Vamos ver o que realmente essa beleza te traz. Essa beleza te traz angústia, te traz ansiedade, ou essa beleza te traz admiração, é aquilo que você gosta, passou no feed, né? Você falou de flor, eu adoro flor. Tem um fotógrafo que ele fotografa flores molhadas, ele faz um trabalho assim, maravilhoso. E o pano de fundo do meu celular, plano de fundo, né? São as artes que ele faz, toda semana ele coloca. Isso me traz, assim, alimenta a minha alma. Mas isso é uma beleza que alimenta a minha alma. Agora, se eu for seguir uma pugliese da vida, eu vou... Pô, o que eu sou, né? Meu corpo... o corpo dela, né, todo escultural, o meu não é daquele jeito. Eu vou começar a me comparar. Então, assim, existem belezas e belezas, né? Vamos pensar o que eu posso fazer de higiene mental para cuidar também dos meus olhos, também da minha alma, né? E também o que o algoritmo está mostrando pra gente como belo, né? Então, eu, há anos atrás, eu não achava bonito o meu cabelo ter volume. Porque eu não via. Eu não via ninguém com cabelo volumoso, não via ninguém com cabelo crespo como o meu. E aí, quando eu passei a ver cabelos crespos em quantidade, eu falei, é bonito. Mas por quê? Porque eu passei a ver. Porque enquanto eu só via cabelo liso, pra mim aquilo era bonito. O outro não era, porque o outro não era mostrado. Então a gente também precisa ter cuidado com isso, né? O que a gente tá... Se o que a gente tá achando bonito é o que sempre foi apresentado pra gente, e aí a gente fez a nossa opinião em cima disso, ou se a gente parou, será que eu talvez ache isso bonito, né? Então isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Olha, eu vou ser sincera, que eu gostei tanto de vocês falando que eu nem queria falar sobre dinheiro, mas vou falar. Deixa eu só falar mais uma coisa. Por favor, por favor. É que vocês estavam falando aí, e do que a gente estava falando, eu lembrei de um poema, aí fui pesquisar aqui para lembrar exatamente. É um poema do Fernando Pessoa, se chama Poema em Linha Reta. E ele começa dizendo assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. E aí no final, ele coloca de modo muito, muito interessante: estou farto de semideuses. Onde é que há gente?
onde é que é a gente no mundo? E esse poema aqui deve ter sido escrito, sei lá, no começo do século Olha só, passado. é. É um poema É que deve isso que eu estar tava fazendo pensando agora, 100 gente. anos. E o cara já dizendo, bom, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Uhum, E a internet, na internet ninguém É. nunca levou porrada, né? Ninguém nunca E a levou gente porrada só na internet. potencializou isso, né? Um mundo de semideuses, né? E o Fernando Pessoa só tinha Exalta, né? jornal, e no máximo rádio, tava É. começando a ter rádio. Ele nunca Exato, imaginou o Instagram. exato. Então, acho que esse poema, assim, fecha muito bem, assim, o Poema nosso maravilhoso. raciocínio. Exato, maravilhoso. Obrigada, Marcos, por ter dividido com a gente. Bom, o que eu quero falar com relação a dinheiro e autoestima, né? Bom, primeiro tem a questão da falta do dinheiro. Muita gente, quando se vê numa situação financeira complicada, quantas pessoas, né, não perderam seus empregos durante essa pandemia, não se viram mais na condição, às vezes, de prover o que sempre oferecia à sua família. E, obviamente, isso mexe com qualquer pessoa, né? E aí, uma proposta que eu trago é de você conseguir dissociar quem você é da situação que você está passando. Porque essa situação de estar sem emprego, óbvio, eu não consigo dizer aqui o quanto tempo vai durar para quem está nela, né? Mas ela não define você. Estar sem emprego não é quem você é. Você é uma pessoa como a Camila falou lá no comecinho, com potencialidades e com questões, com dificuldades e tudo mais. E aí, por que não tentar pensar nessas potencialidades e ver se a partir delas é possível começar a gerar renda? Porque para quem está sem dinheiro, para quem o dinheiro não está entrando, a preocupação é essa, cara, eu preciso que comece a entrar algum dinheiro. E isso já aconteceu algumas vezes, né? Com algumas pessoas que eu comecei a atender, que a pessoa tinha uma determinada profissão. E aí eu falava, tá bom, então na tua profissão agora não tá dando. Mas conta pra mim o que você gosta de fazer. Porque assim, gente, pode ser um pensamento utópico meu, mas assim, para você fazer um trabalho que é diferente da sua profissão, eu acredito que seja legal você fazer algo que você goste. Porque você vai fazer um negócio que é totalmente diferente do que você sempre fez. Você vai fazer um negócio que você detesta. Então, assim, tentar encontrar algo que você seja bom e que às vezes as pessoas já até falaram pra você. E aí tem casos de gente que falou pra mim, Thalita, eu faço um docinho que o pessoal da minha família sempre pede pra eu fazer. Falei, cara, será que dá pra conseguir começar a vender? Sabe? Esse docinho, ou de repente aquele bolo que aquela pessoa sempre fala. A minha mãe essa semana fez um bolo que eu falei, mãe, eu pagava por esse bolo se você vendesse. Porque tem umas coisas que você é muito bom no que faz e que às vezes não tem nada a ver com a sua profissão. Um exemplo meu, por exemplo, se eu tivesse que fazer dinheiro, eu ia me propor a cuidar de portão. Eu ia lixar portão de madeira, eu ia lixar portão de aço, porque eu adoro fazer isso. Curioso. Eu adoro pintar. Eu ia fazer esse negócio. Eu ia falar assim, esse portão aí tá feio, moço. Me paga 100 conto aí pra eu dar uma lixada nele aí, mas sem pra eu pintar. Eu adoro fazer isso, então eu ia fazer a Maradona. Mas não tem nada a ver com a minha profissão, né? Com o que eu exerço hoje. Então, tentar pensar nas possibilidades. E aí, quando a gente está nessa situação financeira difícil, vem a vergonha, né? Às vezes você não quer nem conversar com um amigo ou com um familiar. E às vezes, gente, nessa conversa, esse teu amigo fala, pô, o fulano tá precisando de um emprego. E aí ele sabe de uma vaga. Só que se você não fala com esse teu amigo, como que ele vai saber que você tá precisando de uma vaga? Então, eu sei que não é fácil, mas ter a coragem de falar para as pessoas, ó, eu tô procurando um emprego, se souber de alguma coisa, fala comigo e tudo mais. Ou nessa questão de você usar uma potencialidade sua para fazer dinheiro, é também ter coragem para divulgar isso. Gente, ó, tô fazendo doce, hein? Ó, meu doce aí, o centro tá saindo por tanto, não sei o quê. Ter essa coragem de divulgar isso, sabe? Porque é um momento. E tem um outro detalhe, às vezes as pessoas falam assim, ah, Thalita, mas eu não queria fazer, por exemplo, doce a vida toda, não. Mas você não precisa. Conseguiu o teu emprego, no mês seguinte você fala, ó, gente, obrigada aí pela força no doce, mas consegui meu emprego, agora tô parando aí no doce. E
tá tudo certo. Sabe? Você não precisa fazer eternamente. Ou vai que você se apaixonou lá com o negócio do doce, deu muito certo, abre uma empresa de doce e aí, enfim, segue esse caminho. Mas pode ser momentâneo, não precisa ser para sempre, mas também pode ser algo que você faça por muito tempo. Então, eu acho que primeiro é entender que você não é esse momento difícil que você está passando, tá? E ter coragem de comunicar isso com os amigos e com os familiares para aumentar essa rede, sabe? Para o pessoal saber que você está buscando e tudo mais. Hoje em dia está tudo muito online, né? Mas aquela história do quem indicou, do fulano, saber que sei que ainda funciona muito, né, gente? A gente Mesmo sabe online. disso. Mesmo online. E agora, uma outra questão com relação à autoestima que eu queria pontuar e o dinheiro é que às vezes acontece quando a gente coloca a nossa autoestima em outras pessoas ou em determinadas pessoas, às vezes a gente se coloca em uma situação financeira muito difícil, porque a gente quer fazer tudo para agradar aquela pessoa. A gente acredita que aquela pessoa só gosta da gente, só ama a gente enquanto a gente estiver dando para ela. E às vezes esse dar inclui também o financeiro. E aí eu quero trazer um exemplo que já aconteceu num dos meus atendimentos, que era uma mulher que tinha uma vida financeira boa, até filhos adultos já, era casada, tudo mais. E aí a vida dela começou a ficar muito complicada financeiramente. Por quê? Porque ela atendia os desejos dos filhos de adultos, casados, bancava várias coisas para o marido e isso não estava mais cabendo no que ela recebia, mesmo ela recebendo um bom salário. E aí, quando a gente começou o processo, eu fui conversar com ela, eu falei, olha, mas não tem uma possibilidade de você sentar, conversar com eles e explicar o que está acontecendo? E aí ela falou assim para mim, não, Thalita, mas eu sempre fiz isso, eu sempre dei tudo a eles. E aí ela fazia terapia e eu pedi para que ela levasse para a terapia dela a seguinte pergunta. O que ia acontecer com ela e com a relação dela com os filhos e com o marido se ela fosse honesta? Que naquele momento não era mais possível bancar tudo. E aí passou um tempo, alguns meses, na verdade, e aí, em determinado momento, ela chegou para a reunião e falou, Thalita, mudei tudo. Entendi o seguinte, eu estava achando que a minha relação com os meus filhos e com o meu marido era de amor a mim. Mas se eu tinha medo de falar que eu não conseguia mais bancar tudo, o amor deles não era para mim, era pelo meu dinheiro, era pelo que eu fazia por eles. E aí eu falei, bom, então eu tenho que ter a coragem de chegar e conversar. E aí ela foi e falou, gente, não consigo mais bancar isso aqui também não consigo. Falou pro marido, agora o seguro do carro é contigo, que eu não consigo mais bancar. E o mais interessante, gente, é que todo mundo trabalhava. Mas era uma questão tão grande dela. E o melhor de tudo, todo mundo falou, tá bom, mãe, beleza. Tá, o marido, tá. Porque ela achava o quê? Que as pessoas iam embora se ela dissesse isso. Mas aí a terapeuta dela falou uma coisa para ela que foi muito interessante. Ela falou assim, as pessoas podem ir embora a qualquer momento. Independente de qualquer coisa. Você pode dar tudo para elas e ainda assim elas vão embora. É muito melhor que elas fiquem por um motivo genuíno. E eu achei isso, assim, até me arrepio quando falo, sensacional. Porque você ter certeza que as pessoas estão com você pelo que você é e não simplesmente pelo que você pode proporcionar às pessoas, isso é fantástico. E esses dias eu ouvi o Karnal falando que as relações que se dão muito bem quando a situação financeira tá boa e quando a situação financeira fica ruim, se desfazem, na verdade não eram relacionamentos amorosos, né? E aí eu não tô falando só sexo afetivo, né? Tô falando de qualquer tipo de relação em que haja amor, né? Pai, filho e por aí vai. Que na verdade era uma sociedade. E aí a gente precisa pensar se com as pessoas que a gente tem afeto, se a gente quer viver uma sociedade ou se a gente quer viver uma relação de troca de amor e afeto, né? Bom, era isso que eu queria trazer aqui sobre dinheiro.
E para finalizar, queria pedir, vou começar com a Camila. Eu pedi para a Camila trazer uma dica para gente, ou de um filme, ou de livro, ou de uma música, alguma coisa que a gente possa depois ler ou ouvir para refletir um pouquinho mais sobre esse tema. Antes de eu dar a minha dica, que vai ser filme, porque eu sou completamente cinéfila, eu quero falar sobre a vergonha. A vergonha é muito interessante, assim, do ponto Camila, de vista da travou um pouquinho, autoestima. pelo menos para mim, travou um pouquinho quando você estava falando. Depois que você Travou? falou que era cinéfila. Você fala, repete aí, por favor. Eu vou dar a dica do filme, mas antes eu queria falar sobre a vergonha Ah, que você trouxe, que eu acho que é um ponto bem importante quando a gente fala de autoestima, porque a vergonha também é um julgamento próprio. Então você julga algo como vergonhoso para a sociedade. Então, assim, é legal juntar as coisas que você tem vergonha em você e analisar por que isso é vergonhoso. E saber que é você que está dizendo que é. Né? Quando eu fiz o processo de educação financeira com a Thalita, eu me lembro que a vergonha aparecia muito. E aí eu me dei conta, não, peraí, a vergonha é minha, né? A Thalita estava lá dando várias ideias, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Vende quadro na feira. Eu falei, por que não? Por que não? E lá fui eu, né? Lá fui eu. E só para complementar a história do processo que eu fiz com a Thalita, eu conheci a Thalita porque eu estava tomando um café com uma amiga minha psicóloga. Eu tinha acabado de virar autônoma, eu estava endividada até dizer chega. E eu contei para ela, eu falei, olha, eu tô numa situação que assim, eu não posso pagar nem esse café. Aí ela, peraí que eu conheço a Thalita. E foi assim. E a Thalita consertou, eu e a Thalita consertamos minha vida financeira até hoje, tá tudo bem, sob controle. A gente não tem educação financeira nesse país, então assim, procurem quem não tem, né, habilidades e conhecimento como eu não tinha, procurem a Thalita, procurem educação financeira, porque educação financeira, saúde financeira também é saúde mental, tá? A gente precisa do dinheiro nessa sociedade em que a gente vive. Dinheiro é troca, dinheiro promove saúde, então assim, usem com sabedoria a favor de vocês. E aí, gente, eu não sabia que ela ia contar isso, não, tá? do De que? Do verdade, eu quadro não, da feira? não pedi para ela falar isso. Eu não sabia, tá? Ai, Deus. Olha, mas Dá a dica pra gente. os quadros na feira pagaram meus boletos. Zero problema quanto a isso. Porque Camila também pinta, gente. Ela faz quadros lindos. Aí foi isso. Eu falei, você pinta tão bem. Entendeu? Bom, o filme que eu vou indicar se chama Sexy por Acidente. Ele está disponível no Telecine Play. Ele conta a história de uma moça que bate a cabeça e muda completamente a forma como ela se enxerga. É maravilhoso esse filme. Ele fala sobre autoestima de aparência, mas também interna. Ele faz esse jogo muito. Ela é completamente fora dos padrões estabelecidos e ela tem uma noção de quem ela é, uma noção das potencialidades dela. E já tô contando aqui o filme. Mas é isso, assistam. Tá no Telecine Play, eu adoro. Fala sobre isso. Você entrar em contato com as suas potencialidades, gente. Todo mundo tem. É só procurar. É só, né? Dá trabalho, mas se não desse trabalho, não teria valor. Eu acho muito isso. Tudo que vem fácil, vai fácil. E tudo que vem com trabalho e suor, fica. Porque a gente cultiva. Então é isso. Minha dica é essa. Obrigada. Marcos, qual é a sua? Olha, eu acho que eu vou do meu livro preferido de todos os tempos. Que é um livro que eu tiro muitas lições sobre muitas coisas. Que é o Hamlet, do William Shakespeare. Por que essa dica de ler Hamlet? Primeiro, porque é um puta livro. Um dos maiores livros da história da humanidade é esse. E segundo, porque tem o ser ou não ser, eis a questão,
que é essa questão do indivíduo lidando consigo mesmo, lidando com suas angústias, lidando com seus problemas. E tem uma frase no meio desse livro que as pessoas falam muito ser ou não ser, mas essa outra frase, para mim, é mais importante do que o ser ou não ser. Porque eu não posso contar o contexto em que essa frase é dita, porque senão eu vou te dar um spoiler muito grande do livro, e eu não quero fazer isso. Mas você vai ter que ler para entender o que essa frase quer dizer. Que é: o estar pronto é tudo. O estar pronto é tudo. Porque, e não é estar pronto no sentido de estar preparado, mas estar de prontidão para aquilo que acontecer, você conseguir agir diante das circunstâncias. A grande sacada do Shakespeare e das pessoas que viviam naquela época é essa. Eles estavam descobrindo o seguinte: olha, o mundo é caótico mesmo. Existe a fortuna. E as pessoas entendem muito errado o que é fortuna. Porque a palavra fortuna não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas afortunadas e desafortunadas. A pessoa afortunada é a pessoa que tem, entre aspas, sorte. O acaso é legal com essa pessoa. E a pessoa desafortunada é a pessoa que o acaso não foi legal com ela. Mas mesmo assim, o acaso sendo legal ou não com você, você tem ação diante desse acaso. Que essa, no fundo, é o que o Shakespeare está querendo dizer com esse Hamlet. E que está em todo lugar. Eu falei do Rei Leão, o Rei Leão também é isso. O Simba está lá: bom, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar no Hakuna Matata aqui com o Timão e Pumba, vivendo a vida doidado, tranquilão, ou eu vou enfrentar os dilemas do meu passado? E aí, vocês sabem, é o final do Rei Leão, né? Que é meu filme preferido da infância. Gente que nasceu nos anos 90, é obrigatório ter visto o Rei Leão. Então, indico Hamlet, que é assim, sensacional. É um livro fácil de achar, você acha em PDF aí, de grátis, em qualquer lugar. Então, é tranquilão de ler esse Hamlet aí. Obrigada. Bom, a minha dica é uma série que está lá no Netflix chamada Master of None. Boa. Ela tem 3 temporadas. E eu escolhi essa série porque ela é uma série que ela fala das relações. A relação da gente com a gente, a relação da gente, às vezes, com os amores, a relação com os nossos pais, a relação com o trabalho, ética, um monte de coisa, assim, que eu gosto bastante. Eu adoro ficar refletindo. A Camila falou as conversinhas com a gente, eu converso comigo o tempo inteiro. Então, esse tipo de série, para mim, é muito interessante e me fez refletir muitas coisas, assim, essa série, e por isso que eu quis trazer essa dica para vocês. Gente, eu fiquei encantada com o nosso bate-papo. Eu espero que quem assistiu aqui tenha gostado. Eu vou deixar gravada, mas eu amei, eu aprendi tanto. Então, eu quero agradecer a generosidade de vocês. Eu acredito que o conhecimento liberta a gente. Com certeza. E vocês virem dividir o conhecimento de vocês conosco, com certeza vai nos libertar de crenças, de muita coisa que de repente já não fazia mais sentido na nossa vida. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Camila, você quer falar alguma coisinha para finalizar? Fica à vontade. Quero agradecer o espaço. Como eu falei lá no início, eu concordo inteiramente com você. O conhecimento liberta. Conhecimento é aquilo que ninguém pode tirar da gente. Procurem conhecimento útil, conhecimento verdadeiro. E muito obrigada. Foi um prazer, eu também fiquei encantada. É sempre um prazer participar dessas lives. Estou aqui disponível para as próximas. Obrigada. Foi um prazer conhecer também o Marcos, eu não conhecia ele. Muito bom, Marcos, muito obrigada por dividir seu conhecimento. Eu adoro história, então, assim, fiquei muito feliz de ter participado. Marcos, me acrescentou muito. Fica à vontade aí para você falar o que você quiser. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Também te agradecer muito. Prazer em conhecer você também. Adoro psicologia. Já cheguei quase a pensar em fazer psicologia. Leio, sim, minhas coisas de psicologia por fora, assim, como interessado e tal. Não conseguiria atender, não. Acho que eu ia ficar muito mal.
ouvindo os problemas dos outros. Acho que eu iria levar para casa, não ia dar conta. Eu já levo dos meus alunos, que não é igual numa terapia, imagina sendo terapeuta, não ia dar não. Thalita, muito obrigado também por ter entrado em contato, por ter feito mais essa rede, por ter me dado a oportunidade de falar com um público que talvez eu não atingiria, que é um público ligado a finanças. Então, quer dizer, eu falo de história. Eu estou aqui falando para Muito pessoas legal. preocupadas com finanças. Então, assim, é legal para ver que, no fim, todas as coisas estão interligadas, tudo é conhecimento. Né? Então, assim, fiquei muito feliz com essa oportunidade de poder trazer a história para um lugar em que ela não está habitualmente falando. Assim, é muito difícil ver algum historiador falando assim nesses lugares. E é isso. Muito obrigado, muito boa noite. E me sigam lá nas minhas redes também. Sim, eu vou marcar depois. Também. Não, pode deixar. Eu vou marcar depois aqui na live que vai ficar salva tanto o perfil da Camila quanto do Marcos. O pessoal pediu para eu postar as dicas, eu vou postar as dicas, pode deixar. E, gente, mais uma vez, muito obrigada. E com certeza vai ter uma próxima, porque a gente vai falar mais sobre isso, porque foi ótimo. Muito obrigada, boa noite para vocês. Obrigada gente, a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.